falar sobre os climas, a gente viu que nós temos 5 grandes grupos climáticos, como vocês podem observar: equatorial, semiárido, tropical, tropical úmido e o subtropical, que foi o que a gente conversou. Cada um desses climas, eles vão ter um índice de chuva diferenciado. Aí no clima equatorial a gente pode perceber que há um volume de água bem maior. No semiárido, no caso no tropical, né, 2 estações bem definidas. No semiárido, que a gente vai conversar ali, que é Cuiabá, seria bem escasso o índice de chuva. E aí a gente está vendo, ó, o índice bem alto. Aqui 2 estações bem definidas, inverno e verão. Aí muito baixo, que seria o semiárido. Tropical úmido, que é constante. E o tropical de altitude, mas a gente vai ver só o subtropical, que também é constante. A outra característica são os tipos de vegetação, que a gente viu pode ser herbácea, arbustiva e arbórea. As herbáceas são as menores, geralmente são espécies rasteiras. As arbóreas já são de médio porte, com poucos galhos e poucas folhas. E as arbóreas, que já são espécies bem maiores e que têm, claro, um tronco maior e mais folhas. Nosso próximo assunto é sobre os tipos de vegetação. A gente viu que no equatorial a vegetação é amazônica, que tem a predominância de espécies arbóreas. Aí a mata dos cocais, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. A caatinga, que é típica do semiárido. O cerrado, que é típico do clima tropical. Aí a mata atlântica, do tropical úmido. Ali o Pantanal e o Pampa, a gente volta já. E a mata das araucárias, que é típica do sul. Em relação à Amazônia, a gente vai fechar ainda o conteúdo falando sobre ela, que ela pode ser dividida. Aí no caso da caatinga, né, a gente tem uma vegetação xerófita. Na Mata Atlântica é a mata ciliar. Aí nós temos a mata dos pinhais, lá no subtropical. E aí eu estou circulando exatamente as outras formações. A gente conversou o Pantanal, mais abaixo aqui nós vamos ver o Pampa Gaúcho. E aquele primeiro lá circulado seria exatamente a mata dos cocais. E aí, para fechar, tá aí a subdivisão da Amazônia: mata de terra firme, mata de vaza e mata de igapó. Na mata de terra firme nós temos as espécies maiores. São espécies que ainda vivem bem preservadas e estão bem distantes dos rios que cortam a floresta. Já a mata de vaza é onde ficam as seringueiras e fica constantemente alagada. E aí a mata de igapó, que está sempre alagada devido à sua proximidade com o litoral. Então é isso, galera. Eu espero que essa nossa rápida revisão ela possa ajudar vocês. Assunto sobre bacias hidrográficas, e a gente vai começar falando aí sobre a maior bacia hidrográfica que existe no planeta, que é a bacia amazônica. Essa bacia ela é uma bacia muito importante para a hidrografia do nosso país, o rio principal, o rio Amazonas, que tem sua nascente lá no Peru, e esse aí é mais ou menos o percurso que ele faz dentro do nosso território. Ele é formado por 2 rios principais, o rio Solimões e o rio Negro. Os dois juntos vão formar o Amazonas, e lá no Peru ele é chamado de rio Ucayali. Ele é um rio formado tanto por áreas de planalto como também por áreas de planície, sendo as áreas de planalto predominantes, e ele é muito importante para a geração de energia. É quem apresenta o maior potencial para gerar energia desse tipo. Um potencial que não é bem aproveitado, porque envolve algumas questões, tanto ambientais como também as áreas de preservação da indígena, né? Então isso acaba atrapalhando, porque para você mexer nessa situação é complicado. E ele é bastante importante para a navegação, que é o principal meio de transporte para a população ribeirinha que vive dentro desse local. Ele também é responsável por drenar praticamente 60% dos rios que existem no nosso país. Então ela é uma bacia bastante importante. Aqui eu chamei a atenção para aquela ideia do encontro das águas que a gente conversou na sala, que é basicamente o encontro das águas do rio Solimões e o rio Negro, que vão formar o rio Amazonas. A próxima bacia é a bacia Platina, que é a segunda maior bacia hidrográfica do planeta. Ela é uma bacia que tem um diferencial por ser formada por 3 rios. Ela abrange aí praticamente 4 países: o Brasil, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina. O rio Paraná, que é o rio mais extenso e o que tem o maior volume de água, é o rio principal, digamos assim, da bacia. E ainda tem o rio Paraguai e o rio Uruguai,
que são os dois outros formadores. A junção dos três rios irão promover aí a formação do Rio da Prata, que é o rio que dá o nome à bacia. O Rio Paraguai ele é o maior rio de planície do nosso país e é o rio responsável pelas cheias lá no Pantanal. O Rio Uruguai é o menor formador dessa bacia, mas apresenta também um grande potencial para a geração de energia. Ainda no Rio Paraná, nós vamos destacar aí a hidrovia Tietê-Paraná e também a instalação da Itaipu, que é a segunda maior usina hidrelétrica que existe no planeta, e ela é uma binacional porque foi construída em parceria com o governo do Paraguai, lá na época do governo militar. A terceira bacia, a Tocantins-Araguaia, ela é a maior bacia hidrográfica inteiramente brasileira, nasce e deságua no oceano aqui no Brasil, se a gente estiver analisando dois rios como formadores. O rio Tocantins é o principal, e ela é uma bacia também muito rica em áreas de planalto, que vai favorecer a geração de energia. Essa energia ela tem uma importância porque ela abastece boa parte da região norte e também o complexo do Carajás, onde fica a Vale. Quem é responsável por essa geração de energia é a usina Tucuruí, que é a maior, e destaque também para a Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial que existe no mundo. Por quarto e último, nós chegamos na Bacia São Franciscana. Essa também é a maior bacia hidrográfica inteiramente brasileira. Isso se a gente estiver levando em consideração apenas um rio como formador, que é o Rio São Francisco, que dá nome à bacia. Este rio nasce na Serra da Canastra, lá no Sudeste, e ele vai se locomovendo até o Nordeste, lá entre os estados de Alagoas e Sergipe. Ele tem uma importância por abastecer água nas regiões mais secas, o polígono das secas que eu ia colocando ali, e também tem um bom aproveitamento para geração de energia, assim também como para navegação. E ainda se destaca por atender aí as duas grandes e importantes regiões do nosso país, e ainda sem falar bastante responsável pelos projetos de irrigação que existem à margem da bacia e do rio. Agora nós chegamos na parte de fatores climáticos, a gente vai estudar aqui um pouco, lembrar um pouco sobre. Vamos começar sobre a latitude, que é formada pelos paralelos. Eu disse para vocês que nós temos 5 paralelos principais: a linha do Equador, o Trópico de Câncer ao norte, o Trópico de Capricórnio ao sul, e ao sul o Círculo Polar Antártico e ao norte o Círculo Polar Ártico. Esses paralelos eles se fazem importantes porque são eles que delimitam as zonas climáticas, essas aí a tropical, a temperada, e nos extremos, tanto sul como norte, as zonas polares. A gente também tem que lembrar que quanto mais próximo do Equador, mais quente serão as temperaturas, menor será a latitude e menor será a pressão. Eu vou consertar para vocês. Quanto mais afastado, também vou dar um conserto, nós vamos ter mais frio, nós vamos ter uma maior pressão e, consequentemente, uma maior latitude. Indo aqui para a altitude, os locais mais baixos, eles tendem a apresentar temperaturas mais quentes. Isso acontece pela grande concentração de gases. Já nas partes de cima, isso se inverte. Na parte de baixo também a gente vai ter uma maior pressão porque ela é uma consequência desses gases. Lá em cima, mais frio, menos gases e menor pressão. Aqui na vegetação a gente precisa lembrar da evapotranspiração, que é aquele processo de transformar CO2, que é um gás quente, em O2, que é um gás úmido, e isso deixa essas áreas com vegetação com temperaturas mais baixas. Do outro lado nós temos a urbanização, os locais urbanos eles tendem a ser mais quentes. Isso acontece por conta dos vários fatores que produzem gases quentes, como CO2. Já as áreas longe apresentam temperaturas mais baixas. Essa temperatura isolada nós chamamos de ilhas de calor, causada pela urbanização. Agora na continentalidade e na maritimidade, eu comecei fazendo aqui, mas vou já passar para o outro lado, porque a figura aí da direita de você ela representa melhor. Em relação à continentalidade e à maritimidade, nós temos, para a maritimidade, temperaturas menores por conta das massas úmidas. Na continentalidade, temperaturas elevadas por conta das massas secas. Então, quanto mais próximo, mais frio, quanto mais distante do litoral, mais quente. Nós temos ainda que lembrar os fenômenos de brisa marinha e brisa terrestre. A brisa marinha é aquele vento que sopra úmido do mar para a terra durante o dia, e na brisa terrestre se inverte.
ela acontece à noite, soprando da terra para o mar. E aqui as massas de ar, nós temos duas massas equatoriais, duas massas tropicais e uma massa polar. As massas equatoriais elas tendem a apresentar temperaturas elevadas e umidade. As massas tropicais, a MTC é a única seca e a massa polar é a única fria. No caso da MA, passou um pouco rápido, mas é aquela ideia, só é úmida por conta da floresta amazônica. E agora os elementos climáticos, para a gente fechar, lembrar que eles são diferentes de fatores. A temperatura está ligada exatamente à insolação e ao calor contido no ar. A precipitação ela depende da quantidade de umidade que existe no ar. E essa umidade ela pode ser relativa ou absoluta, a relativa sendo uma média e absoluto total, gerando a possibilidade de chuva. E a pressão atmosférica, a força que os gases exercem sobre nós. Então, galera, quem gostou, vai lá no nosso canal, deixa o like de vocês, deixa alguma sugestão, caso vocês queiram que mude alguma coisa. E valeu, sucesso. Eu espero que a prova seja realmente aí muito boa para vocês, tá bom? Um abraço e até mais.